Fala, Wellington Barros. Vitoli, trazer uma notícia que foi publicada faz algum tempo já, mas acho que vale a lembrança, a recordação, publicada pelo site do PT, o site oficial do pt.org.br, em 8 de outubro de 2016, que diz o seguinte: Moraes recebeu 4 milhões de empresa investigada pela Polícia Federal. Aí na linha fina, a Polícia Federal pediu abertura de inquérito contra ministro golpista, mas o caso foi arquivado sumariamente por decisão do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. E aí diz o texto: numa das etapas da Operação Acrônimo, que investiga a campanha do governador mineiro Fernando Pimentel, a Polícia Federal descobriu um pagamento de 4 milhões de reais feito pela construtora JHSF, a firma de advocacia do atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Ainda segundo a reportagem, a Polícia Federal pediu a abertura de inquérito, mas o caso foi sumariamente arquivado por decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. As anotações com o nome de Moraes foram apreendidas no dia 16 de agosto de 2016. Em 22 de setembro, apenas 8 dias após a documentação dar entrada no Supremo, sem abertura de inquérito ou autorização de medidas investigatórias, o caso foi arquivado por Fux de forma monocrática, sem consultar a Procuradoria-Geral da República. De acordo com a reportagem, Fux citou previsão do regimento interno do Supremo que permite ao relator arquivar pedidos de investigações se o fato narrado evidentemente não constitui crime. E cabe lembrar que essa informação, Pitoli, foi divulgada alguns meses antes do Alexandre de Moraes efetivamente ser indicado à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Na época, ele era ministro da Justiça do governo do presidente Michel Temer. Barros, e tem um outro detalhe importante na leitura que você fez agora. Primeiro, a fonte é o site do próprio PT, correto? Isso, exatamente. Segundo ponto, o ministro golpista. Ministro golpista. Está no texto do próprio PT. Essa matéria, Barros, continua disponível no site do PT? Está no site, pt.org.br. Se colocar no Google pt.org.br e o título Moraes recebeu 4 milhões de empresa investigada pela PF, você encontra facilmente. Então, Olavo, o que eu disse há pouco, né, com relação ao PT não gostar de Moraes, está aí, ministro golpista, matéria que está no site do PT até hoje, e eu faria uma pergunta nesse momento para Luiz Fux. Será que Luiz Fux hoje arquivaria monocraticamente, né, ou né, faria, não faz de conta que nada existiu, não vi nenhum crime configurado aqui e tal, já arquivei? Ou será que hoje Luiz Fux se arrependeria, né, e pediria para a PGR que abrisse então, né, um processo contra, uma investigação, enfim, o juridiquês é contigo, Olavo. Mas, Olavo, eu vou a um ponto que eu queria tratar, e antes de Daniel Leão passar por aqui, eu falei sobre ele. Alexandre de Moraes, quando é exposto por Malu Gaspar, do Globo, com um contrato de 129 milhões, com pagamento prioritário, determinação de Vorcaro, com pagamentos mensais de 3 milhões e 600 mil reais por mês. Será que ele chamou a galera para uma boa conversa? Né? Será que ele conseguiu incluir mais alguém nessa folha de pagamento? Porque também é importante lembrar que a quebra do sigilo bancário e telefônico de Vorcaro na CPMI do INSS está nas mãos de um outro corrupto chamado Davi Alcolumbre, né, que foi quem indicou o cara lá do fundo de pensão do Amapá, né, que colocou 400 milhões de reais no Banco Master, e agora é o próprio Alcolumbre, o único determinado por Toffoli, para que ele, somente ele, né, o Deus Alcolumbre, tem acesso a todas essas informações. Minha dúvida, será que Alexandre de Moraes conseguiu colocar mais alguém na folha de pagamento do Banco Master? Ou será que ele, vou comer esse bolo sozinho, eu sou o cara mesmo, a caneta que tem peso é a minha, eu mando na porra toda? Eu tô preocupado, sabe por quê, Olavo? Tô achando que ele esqueceu de dividir o bolo, porque essa artilharia pesada contra ele agora, desse jeito, partindo de todos os veículos patrocinados pelo PT, matérias que vão mostrando que ele tem essa relação com o dinheiro que chega fácil e tal, né? Veja,
Eu chego à conclusão, e imagino não estar errado, ele esqueceu de dividir ou dar um pedacinho, as quireras, as migalhas do bolo para a turma, viu, Olavo? Isso não aconteceu só no protagonismo, né? Porque ele sempre foi o protagonista, a cara, deu a cara para essas medidas, para essas ações, para o próprio 8 de janeiro, que é uma narrativa sem medida. Um ponto importante, Pitoli, é também o silêncio corporativo, né? Você falou sobre Fux, eu vou chegar nele nessa questão de silêncio corporativo. O presidente do STF não fará uma falinha sequer, um comentáriozinho sequer, diante de uma crise institucional desse tamanho? O silêncio de Fachin chama muito atenção. Muito. E lembrando que Fachin queria fazer um código de ética, para uma grande balela. Um código de ética para o STF, normas de comportamento. Não, norma de comportamento sem pena não vale nada. Teria que submeter o STF à lei orgânica da magistratura, sim. Ao CNJ, sim. Que são eles de diferentes? Julgam do mesmo jeito. Pois bem, o silêncio de Fachin e dos pares está bem interessante. Agora, Fachin queria esse regramento, por exemplo, para impedir, talvez, a advocacia de familiares dentro do STF. Mas, Pitoli, você falou do Luiz Fux, mas Luiz Fux tem um filho também que advoga ali dentro do STF. Não estou dizendo que é um mau advogado, que não tem virtude, claro que tem virtude, tudo, mas é o mesmo modus, o interessante modus operandi do Vorcaro. Vorcaro mantinha relações promíscuas com o poder. Sim, promíscuas, porque envolvia dinheiro. Então patrocinava camarotes, patrocinava encontros em que membros do STF faziam falas. Será que isso não está sendo cobrado agora? Essa ausência de transparência, essa ausência de contenção dentro do STF pode estar sendo cobrada agora. Porque não há segurança jurídica alguma, por relações promíscuas que envolviam dinheiro. Quando eu citei o contrato da esposa do Alexandre de Moraes, é lugar comum, todos falam e tratam isso como uma bandeira vermelha, tal red flag. Amigo ouvinte, é um contrato sui generis, para ser gentil, hein? É um contrato incomum. Não é um contrato, não deve ter par na história do país. 129 milhões sem uma causa definida. Isso é incomum. É incomum numa suficiência para desencadear, para gerar, para nascer uma investigação. Ok, houve protocolo de pedido de impeachment, mas poderia haver uma CPI para fiscalizar, para investigar isso. Mas essa investigação deveria ser institucional. Hoje, as práticas, ao meu ver, e as qualifico como promíscuas, do envolvimento, dos patrocínios de terceiros, dos patrocínios do próprio Vorcaro, de ações, de eventos dentro do STF, hoje essa movimentação cobra o seu preço de maneira bem alta.